parece bem, analisando, estudando bem as filosofias e as religiões, a história das religiões como todo, a mitologia em si, você vai ver que tudo se encontram, assim, tipo, tudo, sabe, tá um caminho, tudo volta assim pro mesmo caminho. Por exemplo, se você pegar o jainismo, o budismo tem sua influência no jainismo, sabe? Então tudo pega um tipo, por exemplo, se você for estudar o estoicismo, você vai ver que um complementa o outro, sabe? Mas eu acho de um ponto de vista, do meu próprio ponto de vista, assim, eu acho meio que uma forma meio que distorcida. Porque eu vou dar uma interpretação aqui. Mas vai de cada um. Se você quiser comentar aí, não sei, não importa. Mas, de fato, essa gama do budismo, etc e tal, do taoísmo, etc e tal, como eu já disse, tudo convém a uma coisa só. Mas, na verdade, se você parar pra ver, é uma coisa que oriental, que na verdade que hoje, trazida aqui pro ocidente, a coisa se ocidentalizou, né? Então, e sabe como essa mãe da filosofia ocidental pegou o budismo e meio que distorceu assim? Como na verdade budismo e taoísmo, como na verdade é uma coisa só, como já dizia o próprio Ramakrishna. Cristo, de Krishna, Cristo, tudo, pra você ver como tudo é uma coisa só. Krishna, Cristo, Ramakrishna, né? Embora Ramakrishna seja um autor aí de mais moderno. Mas de fato o budismo é uma coisa mais, tão bem mais profunda assim, do que o budismo, né, ocidentalizado ou até orientalizado, mais de uma roupagem, colocado uma roupagem por experiência própria. Que de fato o budismo é uma experiência própria, mas não é uma experiência meio que distorcida, assim, da coisa, sabe, do sentido do real. Aí se você for parar pra estudar lá o Mahatma Gandhi, e outras áreas do tipo, o estoicismo, etc e tal, você vai ver que um se complementa, é tudo a mesma coisa. Mas como eu acabei de citar, o próprio Gandhi fala, né, que é meio um complemento essa luz tá... Mas é meio que um complemento sabe, de mitologias, que vale lembrar que a mitologia, exceto a mitologia nórdica, não são de observância propriamente dita da natureza, né? A mitologia nórdica exceto a mitologia nórdica, que é apenas a observância, né, do ser humano em si, dos comportamentais e tal. Porque se você for estudar mitologia nórdica, você vai se dar com os pontos de trazido aqui que vai vir à tona os comportamentos, o feminismo, etc e tal. Não vai vir à tona, mas você vai meio que pegar essa onda, sabe? Concializar. Então, o que se ouve, de fato, que eu estava falando, é que o budismo, ele é meio que algo místico, né? Porque tudo, né, como diz mesmo o próprio Foucault, né, não menciono nem o Foucault, mas eu menciono algo profundamente, porque o Foucault diz que algo vem tudo, né, da arqueologia, sabe, do conhecimentos arqueológicos, etc. Então, aqui das escavações dos seres humanos e tal, dos vestígios, etc., ali criou um pensamento. E essas ciências humanas, mas de fato mesmo, é algo mais místico, mas vamos voltar aqui para a profundidade, aqui para o próprio budismo, é algo mais místico, algo mais experiencial. E aí vem os livros, como os Vedas, etc e tal, sabe? Que de fato trazido para aqui para o Ocidente, é meio que uma coisa mais vinda, tá? Mas essas coisas vêm do próprio ser humano, claro, o ser humano vai buscar seus instintos, o próprio.
E aí eu deixo com vocês a questão se essas ideias de que da onde vem, se o ser humano é do instintivo, vem do vazio, ou seja, esse vazio pega dele mesmo, ou vem das próprias convenções. Provavelmente, na minha concepção, porque isso já é um ponto discutido na filosofia, na psicologia, então eu deixo para vocês que o vazio, que os instintos animalescos, propriamente dito, vem daí de uma gama, na minha concepção, de uma gama nas próprias convenções, na sociedade hoje, por exemplo, capitalista, etc e tal, né, dos livros, do meio de comunicação, porque se você vai, pega e vê o meio de comunicação, você vai lidar com um programa de baixeza, baixaria, etc. Mas enfim, mas o contexto mas por budismo, falando desse vazio aqui, porque no budismo não importa o quanto mais fundo você for, quanto mais fundo você sempre vai estar na coisa. Aí entra alguns gurus indianos dizendo que você vai se segurar ali em alguma coisa, sabe? Se apoiando em alguma coisa, porque etc. Não tem como ficar evasiva. Isso aí. E assim. Aí sim, como eu estava falando do Foucault, eu indico para vocês essa coletânea aqui. Tem do Foucault, mas eu indico para vocês essa do Foucault aqui, a 10 lições sobre Foucault. Então tem uns menos de 200 páginas. Então ele fala aqui sobre as obras do Foucault, é um ótimo ponto de partida para você começar a ler Foucault, entendeu? Meio que, sabe, fala do elogio da loucura, sabe, e meio que das organizações de ideia, da cuidar mais de si, da própria ideia, o senso de, né, de que excentricidade, né, dá mais alusão, né, ao que é essa própria loucura, as coisas mais, né, tirando do senso, colocar no senso comum e dar mais uma luz, assim. É isso.